Bom dia, gente! Olha, ao vivo hoje de novo, hein? Semana passada a gente não teve esse encontro ao vivo, ficamos nas gravações, mas hoje estamos aqui. Eu vou começar a live de hoje falando para vocês que muitas coisas têm acontecido aqui na Semarp, muitos projetos têm surgido. A gente está com um trabalho muito especial e muito bonito voltado para escolas e para instituições de acolhimento, fortalecimento de vínculo. E por conta disso, a gente está repensando o formato aqui da nossa... Bom dia, bom dia, bom dia. E por conta disso, a gente está repensando aqui o nosso formato das lives do Café com Solução às quartas-feiras. A gente vai continuar tendo um encontro semanal ao vivo, mas a gente está repensando aqui horário, dia. Por enquanto vamos ficar nas quartas às 10, mas a gente está repensando e depois eu vou avisando vocês em relação a isso. Até porque a gente está querendo também interagir mais com vocês, assim, né? Trazer mais informações sobre esses temas que parecem tão comuns, tão simples, algo que faz parte do nosso cotidiano e que a gente já sabe muito bem como é. E é isso que é incrível, né? O quanto na minha jornada e na jornada de quem trabalha com isso, a gente vai percebendo, bom dia pessoal, bom dia, bom dia. A gente vai percebendo que assim como tudo na nossa vida hoje em dia, praticamente tudo na nossa vida hoje em dia, a nossa comunicação, a nossa forma de conversar é automatizada. Nós não respiramos e não pensamos. Nós conversamos de forma completamente automatizada. As nossas reações são automatizadas. Então, quando a gente vai ter um diálogo com a outra pessoa, a gente tem uma forma já de dialogar que está enraizada em nós e que a gente vai reproduzindo de forma automática, sem nem perceber exatamente o que está fazendo, qual é o objetivo daquela conversa, para onde a gente vai chegar. E por isso, muitas vezes, a gente se depara em situações que um diálogo começa com um impasse, com uma divergência em relação a determinado assunto, ou com uma decisão que precisa ser tomada em relação a determinado assunto. E para resolver isso, esse diálogo ele vai se envolvendo e vai virando um bololô, como se fosse num novelo de lã. E quando a gente vê, ninguém mais sabe onde está a ponta disso. Ninguém mais sabe mais como desatar os nós que foram sendo feitos ao longo daquela conversa. Aquilo que era o motivo que deu origem àquela conversa se perde. Ninguém entende ninguém e no final todo mundo sai irritado, nervoso, cansado, porque um tentando falar, não conseguindo com que o outro entenda, o outro respondendo e o lado de cá também entendendo de um jeito diferente. E aquilo que a gente está tentando transmitir não chega, a gente não consegue atingir o outro da forma que a gente gostaria. E esse sentimento é muito ruim, porque é um sentimento que nos faz se sentir incapaz, como se a gente ficasse impotente diante daquilo. Eu tô diante de uma situação que eu preciso resolver, para eu resolver eu vou precisar conversar, eu tento conversar e eu não consigo resolver conversando. E muitas vezes ainda a conversa termina com a gente se machucando o outro, ferindo, às vezes de maneira implícita, indireta, sutil, mas sim ferindo, né? Que é como eu venho falando, violência não é só aquilo que a gente vê, que a gente percebe, que deixa marcas, que deixa cicatrizes, que é palpável. São várias as formas de violência e a violência que muitas vezes fere de forma profunda e gera culpa, gera vergonha. É uma violência imperceptível que nós não sabemos nem que estamos cometendo.
e os danos ficam, né? Então a gente vem conversando muito sobre isso e eu queria começar essa conversa com essa proposta da gente se orientar no sentido do quanto nós conversamos e dialogamos de forma automatizada. E automatizada em quê? Quais são os recursos, né, que a gente utiliza para essa automatização? Vocês já perceberam quando a gente faz o mesmo caminho todos os dias para determinado lugar? E às vezes a gente se vê indo para um lugar diferente, mas de repente nós percorremos aquele mesmo caminho que a gente faz todos os dias, em vez de ir para o local diferente. Então, sei lá, um exemplo, eu faço um caminho para levar meu filho para a escola todos os dias. Aí eu tenho um compromisso que é na região da escola dele. Mas eu não vou na escola dele nesse dia, é um compromisso num outro lugar, na mesma região, mas num outro lugar. E quando a gente se dá conta, isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Quando eu me dou conta, eu tô chegando na porta da escola. E não era ali que eu tinha que ir, era num outro lugar. Mas o cérebro tá com a informação registrada daquele caminho que eu percorro todo dia. Então, naquela região, o registro é para aquele lugar. E assim a gente funciona com praticamente tudo na nossa vida. O nosso cérebro ele vai buscando na nossa memória as informações que ele precisa e de forma automatizada a gente vai respondendo. Quando a gente começa a tomar consciência da forma como a gente se comunica, só quando a gente vai tomando consciência é que a gente vai percebendo quantos equívocos a gente comete e por que a gente de repente se vê num abismo. A gente começa um diálogo com a outra pessoa querendo criar uma conexão e quando a gente vê, a gente gera um abismo. Tem um abismo separando e quanto mais a gente fica nervoso nessa conversa, mais esse abismo vai aumentando, maior a extensão desse abismo. E é isso, é porque nós temos os recursos já lá internalizados na nossa mente e o nosso cérebro, quando a gente se vê diante de um diálogo, de uma conversa, ele vai buscando os recursos que a gente tem, que estão ali registrados, e aí a gente vai fazendo sempre do mesmo jeito, e a gente nem sabe que daquele jeito não funciona. A gente nem sabe o que acontece quando a gente age daquele jeito. Porque a gente só vai levando as coisas. Nós estamos sem tempo, sem paciência. E nós vamos levando. E muitas coisas soam pra gente como sendo insignificantes, bobagem. A gente foi colocando sentimento, emoção, num lugar de bobagem, assim. Não, vamos resolver, né? Tudo a gente busca resolver com pragmatismo, com objetividade, com agilidade. E não que não seja isso. Mas o que acontece é que justamente para a gente ter pragmatismo, para a gente ser objetivo, a gente precisa estar percorrendo o caminho certo. Porque senão uma conversa que a gente começa, que poderia ser uma conversa frutífera, um resultado positivo em 10 minutos, demora meia hora, 1 hora, 2 horas, às vezes dias, ela volta depois. Você acha que ela foi encerrada, depois de uma semana aquele assunto volta, né? Isso acontece muito com casal. Parece que se resolveu, depois o assunto volta. Por que volta? Porque não foi efetivamente resolvido. Então, uma coisa que eu tenho falado sempre primeiro é isso. É entender, tomar consciência que nós estamos conversando de forma automatizada. A gente não está conseguindo se conectar porque nós estamos falando e ouvindo e respondendo de forma automatizada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nessa ânsia por soluções rápidas, a gente se atropela e perde sutilezas que fazem toda a diferença no processo de comunicação. Pequenas sutilezas que fazem toda a diferença no processo de comunicação. Se eu vou me conectar com o outro, você vai abrir um abismo naquela conversa. E, por
por conta dessas duas coisas, eu também não consigo notar aonde eu tô escorregando. Eu não consigo perceber que aquela condução tem um detalhe ali que faz com que eu escorregue toda vez. E dentro disso, tem várias coisas para as quais a gente precisa se atentar. Ontem eu gravei um vídeo para falar sobre a escuta, que escutar com atenção e de forma empática, que é uma das ferramentas mais importantes para que a gente tenha uma conversa positiva, para que a gente não fique nessas conversas novelo, né, de bololô, que a gente não chega a lugar nenhum e todo mundo sai cansado e frustrado, para que a gente tenha conversas que a gente consiga sair aliviado, porque é isso que a gente quer quando a gente está conversando, né? A gente busca ser entendido e quando isso acontece a gente se sente acolhido, reconhecido e vem um alívio e solução. Porque a gente tá sempre olhando para alguma coisa, a conversa é a forma de se relacionar com o outro. Todas as nossas relações se estabelecem a partir disso, é a forma que a gente se cria as nossas conexões, né? E eu falei sobre isso, que a escuta, essa escuta que a gente fala tanto, que é uma ferramenta importante para uma conversa legal, não é somente parar e ficar em silêncio e ouvir a outra pessoa terminar de falar. É ficar em silêncio, ouvir o que a outra pessoa está falando e mostrar depois, quando a gente vai iniciar a nossa fala, depois que a gente escutou e vai iniciar a nossa fala, a gente trazer essa reafirmação de que a gente está escutando e que a gente está interessado. Então, daí a gente vai fazer perguntas, etc. Essa é uma das ferramentas. E uma outra que é o objeto do nosso bate-papo de hoje é o pedido. Como é que funciona isso, né? Que é uma outra coisa que a gente confunde. Normalmente a gente não faz pedido, a gente faz exigências. Como é que a gente diferencia isso e como isso muda o rumo de uma conversa ou a finalização de uma conversa, né? Porque essa é uma ferramenta que é de fechamento da conversa. Quando é uma conversa que a gente está buscando alguma coisa, né? Que a gente precisa que o outro entenda uma necessidade nossa e a gente está tentando com que o outro atenda essa necessidade ou observe essa necessidade, a gente normalmente faz uma exigência. É como a gente confunde, como tem essa coisa, né? Existem condutas óbvias, a gente já até falou aqui em algumas lives, teve uma live aqui no nosso canal que falava justamente sobre o óbvio e o quanto esse óbvio é perigoso, porque quando a gente tem essa tendência de sempre trazer o óbvio, mas isso é óbvio, e esse óbvio, se a gente não vê a percepção que esse óbvio é apenas nosso óbvio, não é o óbvio do outro, não necessariamente é, por mais que seja um tema talvez muito pacificado, numa conversa construtiva e conectada, esse óbvio ele tem que ser relativado. Não dá para ser absoluto. Tem que ter esse lugar de que para o outro pode não ser óbvio. E dentro desse contexto, por que eu tô falando sobre isso? Porque a exigência tá muito nesse lugar. Se a gente pensar, vamos pensar, bom dia gente, bom dia. Se a gente pensar numa conversa cotidiana, seja de trabalho, seja em casa, normalmente, quando a gente faz o pedido, a gente faz um pedido já com pensamento assim. Mas é obrigação da pessoa, mais do que obrigação. Então você faça isso. Porque a sua parte
nesse acordo, né, coletivo aqui de funcionamento, seja da casa, seja do trabalho, é sua responsabilidade. Então você tem que fazer isso. Então, por trás desse pensamento vem a exigência, que não é pedido. E por mais que seja obrigação do outro, por mais que esteja dentro de um acordo aí, de combinados, por mais que esteja dentro das expectativas, entre aquilo que foi traçado, o que acontece é que esse óbvio às vezes está muito claro para mim e não está claro para outra pessoa. Então a gente não precisa fazer pedido em forma de exigência. Até porque quando a pessoa ela recebe esse pedido nesse formato de exigência, a postura nossa, não é nem o outro de nós, todos nós. Vamos pensar na gente quando alguém vem com uma exigência. A primeira reação é negar e já reagir. E às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, às vezes a gente até faria aquilo, já estava até na nossa programação ali, na nossa listinha de tarefas fazer, mas aí por conta do jeito que a pessoa fala, a gente não quer mais fazer. Fala, não, eu não vou fazer agora, porque eu não gosto que fala assim comigo eu não gosto que fala comigo dessa forma. Eu não gosto dessa cobrança, né? Vamos pensar uma coisa bem cotidiana, bem rotineira, bem do dia a dia de casa, assim, porque isso depois a gente pode pensar em situações de trabalho, em outras situações das escolas, dentro de escola, quando a gente tá falando de conversar com os alunos, né? Como é que a gente conduz esses alunos para eles atenderem aos nossos pedidos, como é que a gente elabora esses pedidos, como é que a gente faz isso no ambiente escolar, por exemplo, né? Pensando nesse ambiente escolar. Então vamos pensar assim, a gente em casa, assim, como filho, se a gente for pensar como filho, depois a gente pensa como pais. E aí a gente leva isso para o ambiente escolar, porque educação, todos somos educadores, né? Todo mundo que está dentro de uma escola é educador, equipe de apoio, direção, né? Coordenação, não só os professores, todos ali são educadores, pais também são educadores. Então vamos pensar nessa relação. Eu me lembro que tinha algumas tarefas divididas na minha casa, por exemplo, quando eu morava com os meus pais. Então mesmo que a gente tenha uma funcionária em casa, todo dia Gisele é responsável por secar a louça. Todos os dias Gisele é responsável por secar a louça. E aí, assim, duas coisas aconteciam ali. Primeiro, que pra gente, pro pedido ser atendido e para as coisas acontecerem, quem vai ser impactado com aquela decisão, vamos pensar na louça. Quem ia ser impactada por essa louça que tinha que ser seca? Era a Gisele. Mas será que a Gisele participou desse combinado? Olha, a responsabilidade da louça vai ser da Gisele. Será que quando isso foi decidido, ela teve participação? No meu caso, não. Só vinha a regra. Ela não foi construída junto comigo. Só veio a decisão pronta e aí você tem que fazer aquilo. Isso já gera, no primeiro momento, uma reação em nós de não querer fazer. Porque a gente não participou daquilo. A gente só foi impactado e ninguém perguntou. Porque às vezes, gente, tem várias tarefas, certo? Em casa, vamos pensar nesse exemplo. E isso a gente pode levar pra escola também. Tem várias coisas lá. Às vezes tem que secar a louça, tem que lavar a louça, tem ajudar com a limpeza da casa, varrer, passar um pano. E às vezes a Gisele não gosta de enxugar a louça, mas ela não se importa de lavar a louça. E o outro irmão ou outra pessoa que é responsável pela outra tarefa, idem, eu prefiro enxugar a louça, não gosto de outra coisa. Quando você coloca as pessoas para participarem desse processo de tomada de decisão e para a construção das regras que vão estar naquele ambiente, elas estão dando o ok para aquilo com antecedência. Então depois quando você vem com o pedido, ele já tá ali como meio estabelecido, porque foi algo que eu participei e eu me comprometi antes. Foi uma escolha minha. Eu fiz parte desse processo de escolha. Então esse é um ponto só, fazendo um parênteses aí. Mas aí vamos lá. Aí vem o pedido. Olha, não enxugou, né?
terminou o almoço, tal, terminou tudo e tá lá. A louça foi lavada, tá lá no escorredor e a Gisele não vai secar a louça. Aí vem a mãe e fala: Gisele, vai secar essa louça. Você sabe que você tem que secar a louça. É a sua tarefa de todos os dias. Vai secar a louça agora. E a mãe fala assim, por quê? Porque dentro da cabeça dela é realmente assim. Aquilo já tá definido e é minha obrigação. É óbvio, ó o óbvio aí. Tá óbvio. Ela sabe que ela tem que enxugar, ela não enxugou. Então eu já chego mandando. Vai lá fazer isso. Qual é a reação humana? Não é a reação da Gisele, é a reação humana. Qual é a reação humana numa situação assim? Ah, enxugar a louça, que raiva. Você já vai com raiva. E aí, se você puder enrolar mais um pouco, a gente enrola mais um pouco. No final das contas, por medo de repreensão, por alguma outra razão, eu posso até ir lá fazer. Mas eu tô indo fazer aquilo de bom grado? Eu tô indo numa boa fazer aquilo? Não. Tô indo amarrada, contrariada e odiosa já. Então já fica uma relação, uma conversa ruim. Não é construtivo. Não tem essa conexão. Agora, primeiro pensando, né, que se já tivesse construído junto, talvez nem precisava vir o pedido, talvez teria esse movimento voluntário da pessoa ir lá enxugar a louça, sem ninguém precisar exigir. Mas aí pensando, tá, já passou essa etapa, não foi construído em conjunto, mas como que eu posso pedir? Por mais óbvio que pareça, por mais que esteja ali já nos pré-combinados, por mais que já seja uma coisa intrínseca, que faça parte daquela relação, ainda assim eu posso pedir de um jeito diferente, não tem problema. A gente tem uma dificuldade, parece que a gente está sendo fraco quando a gente faz um pedido de uma forma mais gentil, colocando o outro nessa participação. Porque ele tem que fazer desse jeito, porque tem que ser assim. É um atendimento, parece de alguma coisa nossa. É como se a gente demonstrasse fraqueza se a gente pedisse de uma outra forma. É como se a gente estivesse cedendo em algo que não pode, porque tem que funcionar daquele jeito. É uma rigidez que a gente carrega. E não, na verdade, quando a gente consegue formular de um outro jeito, nós estamos sendo inteligentes e estratégicos. E nós estamos sendo fortes. Porque quem cai nessas ciladas é que tá atuando aí na fraqueza. É força, demonstração de força quando a gente consegue conduzir de uma outra maneira. Mas a gente tem essa sensação de que tá fraco, de que tá fraquejando ali. Na hora de pedir de um outro jeito. E em várias situações é isso. E daí eu posso falar assim... Eu sou a mãe da Gisele. Como seria pra você enxugar a louça agora? Você consegue enxugar agora? Você tá fazendo uma outra coisa? Como que a gente pode combinar em relação a isso? Já mudou. Já não é mais assim, Gisele, vem agora aqui enxugar essa louça. Ou dá pra você, filha, enxugar a louça agora? Você consegue me ajudar com isso? Pronto, a pessoa já vai... os ânimos já ficam mais tranquilos. Só na forma como... E o objetivo final vai ser atingido, porque o que é que precisa? Louça seca, pia limpa. E eu crio, às vezes, uma energia ali de disputa em relação a coisas simples. Porque eu acho que é fraqueza eu fazer o pedido de um jeito diferente. E fico presa também àquilo, né? Nesse caso da louça, a gente tá falando de um combinado e tal. Mas a gente pode pensar sobre alguém que atrasa, e aí aquilo incomoda e a gente queria que ela não se atrasasse mais. Pode ser várias situações. Então vamos pensar no atraso, uma pessoa que atrasa muito, e isso me incomoda, porque eu sou uma pessoa super pontual, eu tenho minha agenda toda organizada. Quando outra pessoa atrasa, ela atrapalha toda uma organização que eu já tinha pro meu dia. E aí?
Aí que é o que eu queria trazer também essa diferenciação da exigência, que é um outro ponto para ser observado para a gente conseguir entender a diferença de pedido e exigência, que é o seguinte: quando eu faço um pedido, por exemplo, em relação ao atraso, eu faço o pedido. Gente, sei lá, vamos pensar numa sala de aula aí. Olha, gente, pontualmente nós começamos a matéria já em si às 8. E eu gostaria de pedir a vocês que fossem pontuais. Seria possível para todos vocês chegar às 8? Porque é importante para que a gente consiga finalizar o conteúdo, é importante para a gente se organizar melhor, para a gente conseguir ter mais eficiência. Tá bem, como seria para vocês? Pronto, já fiz o pedido de um jeito diferente, sem ser vocês têm que chegar. O tem que é uma expressão também bacana se a gente conseguisse tirar do nosso vocabulário. O tem que, né? Porque o tem que tá associado muito a mim, ao que eu entendo que tem que ser. E não é assim para outra pessoa. E eu também não tenho controle sobre outra pessoa. A gente não tem esse controle. E por isso a gente vai se instrumentalizando para conseguir conduzir essas relações de um jeito que fique bom para todo mundo, suave para todo mundo. Porque na marra a gente não consegue fazer essas coisas. E a gente sabe disso, já vivemos muitas experiências assim. E vivemos ao longo da vida. Então, aí vamos pensar nesse pedido do atraso. Eu primeiro elaborei já de um jeito, trazendo a pessoa, a contribuição da pessoa sobre isso. Então, como seria para vocês chegar às 8, ao invés de dizer todo mundo tem que chegar às 8? Já foi mais sutil, já dei um passo maior no sentido de conseguir ser atendida no meu pedido. Sair da formulação do pedido em forma de exigência. Só que aí vem um segundo passo. Quando eu tô no pedido, quando eu faço o pedido, eu também tenho que me tranquilizar se aquilo que eu pedi não puder ser atendido pelo outro. Porque senão eu entro num outro circuito que faz parte da escalada do conflito. Quando eu atuo na exigência, eu fico irado se aquilo não aconteceu. Eu já pedi, falei que era importante, a pessoa não atende. Tá me desrespeitando. Né? Não, essa pessoa não tá sendo colaborativa. Só que aí eu fico na raiva. E porque eu não consigo aceitar que a pessoa não atendeu o meu pedido. Então isso também é algo que está relacionado à exigência. Quando a gente pede. E isso é o melhor para que funcione assim. E vai existir muitas situações que não vai acontecer do jeito que a gente solicitou. E aí nós vamos precisar buscar outras ferramentinhas e outros instrumentos para entender como que a gente vai construir para que aquilo realmente consiga ser cumprido pela outra parte, né? De um outro jeito, de uma outra forma, enfim, ou trazendo outras consequências. Mas o que não pode acontecer aí nesse momento é eu me deixar ser tomada por essa emoção forte que é a raiva e levar isso para um lugar que faz aquele conflito ficar grande. Então, às vezes, conseguir segurar isso, eu fiz o pedido, todo mundo sabe que é importante, mas essa pessoa continua chegando atrasada. Aí vai caber, às vezes, conversar em particular, ter uma outra conversa, mas é assim, atuar na exigência é colocar aquilo como já cumprido. Se eu pedir, tem que ser cumprido, ou tem que ser, chega aí de novo. No pedido, que é a forma ideal da gente se comunicar, se relacionar, a gente pede sem gerar expectativa. Então, a gente espera, quando a gente faz combinados, que aquilo aconteça,
Mas a gente não pode criar grandes expectativas de que vai ser efetivamente daquela maneira, porque aí a gente não abre margem para aceitação. A aceitação de que às vezes por outro, por mais que ele queria cumprir com aquilo, por mais que o desejo dele fosse atender o meu pedido, por N razões às vezes ele não conseguiu. Às vezes por uma dificuldade interna dele de lidar com o tempo. Tem pessoas que não conseguem. Eu não sei se vocês já perceberam no exemplo do atraso. Depois a gente pode refletir sobre isso em muitos lugares. Mas aqui o exemplo do atraso. Tem pessoas que simplesmente elas não conseguem, assim, ser pontuais. Por N razões e questões internas. E ela sabe disso, né? E muitas vezes é algo que ela tá tentando trabalhar nela há muito tempo, mas ainda não conseguiu superar. Ou para outras pessoas não é tão importante assim a pontualidade. Na concepção delas sempre existe uma margem aí de negociação em relação ao horário, né? O 8 para mim é 8h30, 8h15. Depende. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa se desenvolveu dentro de um contexto social e de crenças e de valores e de história e de cultura, e tudo isso vai impactar na forma que eu lido com determinadas coisas, que vai ser diferente da forma como você lida. Ou a pessoa teve um imprevisto e ela não conseguiu, ou ela tá com alguma dificuldade em casa. Então, não necessariamente quando a pessoa não atende o meu pedido, quando a pessoa não atende o meu pedido é porque ela teve dificuldade para aquilo. Não significa que ela tá fazendo de propósito para me atacar ou porque é contra mim. Quando a gente diferencia pedido de exigência, a gente tira do lado pessoal. A gente sai dessa postura de vítima, de que a pessoa deixou de fazer por qualquer razão, né? Que a gente tá no foco. Ou porque não me respeita, ou porque não se importou, ou porque não se importa. Não. Eu saio desse lugar de vítima, eu saio desse lugar de que é contra mim e aí eu não me sinto atacada com aquilo. Eu consigo entender que o não cumprimento daquilo se deu por questões da pessoa. E aí já alivia a tensão, percebem? E aí se a pessoa atrasou e a gente consegue ter esse olhar, que tá muito dentro dessa coisa do pedido e da exigência... Porque quando a gente faz o pedido, a gente tem que entender que o outro, ele mesmo que ele queira, pode ser que ele não consiga, por conta de tudo isso que eu falei. Eu consigo ter essa percepção. Quando eu entendo sobre tudo isso e diferencio o que é pedido e exigência, eu consigo ter essa percepção em relação ao resultado. Então já, alívio das tensões aí de novo. Não cumpriu, eu tô aliviado ainda assim porque... eu fiz o que eu podia para que isso funcionasse sem atraso, mas a outra pessoa ela não está conseguindo cumprir com a parte dela, por razões dela. Já alivia, não alivia? Pensem em situação assim. O quanto a gente não fica irado e aquilo já vai dando, já começa até a transpirar, vai dando até um ataque cardíaco, assim, poxa, eu falei 20 vezes já com essa pessoa sobre atraso e sobre o quanto me incomoda e a pessoa de novo. Mas quando eu saio da linha, não é comigo, é uma inabilidade dela de cumprir o horário, pronto. Então, percebam? E tudo isso, gente, vou contar uma coisa pra vocês agora pra gente finalizar. Comumente, nós atuamos na exigência. É raro a gente fazer pedido. E é raro a gente conseguir ter essa postura leve quando não é atendido. Quando a outra parte não consegue atender o nosso pedido. É raro. Muito raro. Justamente por conta daquilo que eu falei quando a gente começou a live. Do caminho. Que meu cérebro já tá com aquele caminho e é por aquele caminho que eu vou. Eu sei que eu tenho que ir para aquela região, né? E aí o resto acontece sozinho.
Eu nem percebo isso. Eu nem percebo que eu tô fazendo exigência em vez de pedido. Eu não sei essa diferenciação. E tudo isso porque são recursos que a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver. A gente não foi ensinado assim. Então são recursos que a gente precisa desenvolver. E por isso é incrível, assim, quando a gente faz o curso, por exemplo, de formação, né, de educadores, ou quando a gente faz workshop tratando desses assuntos, tem um monte de dinâmicas. E nas dinâmicas fica muito claro como a gente atua, de forma comum. Então, numa turma, sei lá, de 20 alunos, talvez um tenha um olhar diferente, assim, para condução, porque já fez alguma formação, porque já teve contato com esses temas em algum momento, porque já faz parte do trabalho dele desenvolver algumas habilidades neste caminho, né? Algumas habilidades relacionais. Então já sabe mais ou menos como as coisas funcionam. Mas a maior parte de nós age sempre atuando na exigência, em relação ao tema de hoje. E quando a gente fala dos outros temas também, é o comum. Em todas as dinâmicas isso aparece com clareza. Nas dinâmicas que a gente faz nos cursos, isso aparece com clareza. E aí é um espanto, né? Gente, olha, eu nem percebi, eu achava que eu era tão gentil e tão sutil na hora de fazer pedido. Sempre achei que eu conseguia fazer pedido de um jeito mais gentil e diferente de exigência, né? E aí eu vou lá para as dinâmicas, quando eu vejo eu só faço exigência, eu não consegui formular pedidos ainda nessa vida. E assim é com toda a postura na comunicação que a gente tem desde o início até o fim de uma conversa. Então é isso, gente, vamos prestar atenção se a gente está fazendo pedido ou se a gente está fazendo exigência. E vamos prestar atenção o quanto a gente consegue de êxito quando a gente faz pedido e o quanto a gente consegue de êxito quando a gente atua na exigência. E isso com criança, para o ambiente escolar, para a instituição que trabalha com criança e adolescente, isso fica claro, nítido, palpável, é perceptível como é diferente a adesão, como é diferente, não é nem adesão, né, é colaboração, porque aí não é adesão. Quando é exigência é isso, é como se eu estivesse aderindo a alguma coisa contrariado. Quando é pedido, eu tô fazendo aquilo de livre e espontânea vontade, porque eu quero, porque eu me senti realmente chamada a atender aquilo. Então essa é a grande diferença e fica claro nos ambientes assim. Então é isso. É urgente a gente trabalhar esses recursos, é urgente nós levarmos essas ferramentas, esses instrumentos para os educadores dentro das escolas, dentro dos espaços de acolhimento, dentro das instituições de ensino. Urgente. E vai fazer toda a diferença, eu garanto a vocês. Um beijo, gente. Excelente quarta-feira. Obrigada pela presença de todo mundo aqui comigo. Eu tava com saudades. O vídeo também fica salvo depois. Para quem não conseguiu estar comigo ao vivo, depois pode acessar. Obrigada, gente. Beijo. Excelente quarta-feira, excelente semana. Até a próxima.